Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a falar sobre física elétrica. Falar sobre física elétrica para o FPE e para o PE é começar contando a partir de 3 questões. Tá? Uma de eletrostática, uma de eletromagnetismo e uma de eletrodinâmica. Começamos por aí. Se você pensar em termos de SSA 3, você bota mais umas 2 questões aí. E caso a gente estivesse trabalhando para o Enem também, seria na base de 4 a 5 questões. Então, assim, é de extrema importância. Então, a gente dividiu em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, para não misturar a sua cabeça. Tá? Então, faça um acompanhamento diário, tá? De cada um desses tópicos, porque senão você não vai entender e você pode começar a prova com 3 questões a menos. Ou, por escolha inteligente, você pode começar com 3 questões a mais. Tranquilo? Então dá uma olhada lá, porque nós vamos começar hoje com eletrostática já. Tá certo? Então, eletrostática, aula 1, primeira questão da UPE diz o seguinte. 4 corpos A, B, C e D formam um sistema eletricamente isolado. E ele diz que inicialmente tem-se QA igual a 6 microcoulomos, QB menos 2 microcoulomos, QC 4 microcoulomos e QD menos 4 microcoulomos. O corpo A cede 2 microcoulomos ao B e o corpo C cede 1 microcoulomos ao corpo D. Vamos lá. Item 00. O corpo B ficou eletricamente neutro. Veja, para o corpo B ficar eletricamente neutro, ele teria que receber 2 microcoulomos. E A cedeu 2 microcoulomos a ele. Então, o corpo B ficou eletricamente neutro. 1. A carga total após a transferência é de 4 microcoulomos. A carga total após a transferência tem que ser igual à carga total antes, porque o sistema está isolado. Então eu tenho 6 com menos 2, 4 microcoulomos, 4 com menos 4, 0, então 4 microcoulomos, perfeito. 2. A soma algébrica das quantidades de carga elétrica é constante, exatamente, é o item 1. 3. O corpo A, antes e depois, tem carga elétrica positiva. Veja, o corpo A cedeu 2 microcoulomos, tá? Ele antes tinha carga positiva. Agora, no final, após essa cessão de 2 microcoulomos para o corpo B, ele continuará com a carga positiva sem nenhum problema. Tranquilo? Os dois ficarão com 2 microcoulomos, não com cargas iguais, eles que são idênticas. Nem isso ele falou, mas que vai ficar positivo, vai. Tranquilo? Porque ele perdeu 2 microcoulomos, ele tinha 6 microcoulomos. E o item 4, após a transferência de carga, os corpos C e D ficaram eletricamente positivos. Vamos lá. O corpo C cedeu 1 microcoulomos ao corpo D. O corpo C cedendo 1 microcoulombo ao corpo D, ele continua positivo, mas o corpo dele não fica positivo. O corpo dele permanece negativo porque o déficit dele era muito grande. Então, temos aí as 4 primeiras alternativas verdadeiras e a última alternativa falsa. Soma algébrica, beleza. Tranquilo? Foi, né? Então, primeira questão, tranquila. Questão mais teóricazinha, para a gente iniciar nossa ideia de eletrostática. Bom, questão 2. 2 esferas condutoras A e B, de raios RA igual a R e RB igual a 2R, estão inicialmente carregadas com cargas 150 microcoulomos e menos 24 microcoulomos, respectivamente. As esferas encontram-se afastadas por uma grande distância e são em seguida conectadas por um longo fio condutor de espessura desprezível. Após estabelecido o equilíbrio eletrostático, qual o valor da carga na esfera B? É o seguinte, quando uma esfera está em equilíbrio eletrostático, quando você for fazer a distribuição de cargas, você precisa lembrar que a capacitância da esfera é diretamente proporcional ao raio dela. E que a capacitância dela, para o mesmo potencial elétrico, é diretamente proporcional à quantidade de carga que ela acumula. Então, quando eles estão em equilíbrio eletrostático, eles estão no potencial constante. Se o potencial é constante, a esfera que tiver maior raio ficará com maior carga. E nessa proporção, a esfera B não tem um raio 2 vezes maior que A, não é isso? Então a carga de B, após essa distribuição, ficará 2 vezes maior do que a carga de A. Então eu vou fazer uma divisão proporcional, eu vou fazer assim. A minha carga final será a carga de A mais a carga de B, dividido, eu vou dividir por 3 isso daqui.
2 fatores de proporção aqui, 1 nesse. Certo? Então eu vou dividir por 3, eu vou ficar com 150 menos 24 sobre 3. Então eu tenho 126 por 3, eu tenho 60 por 3, né? É por 3, deixa eu apagar aqui, eu fiz por 2. Então 126 por 3, não é por 2. Então eu tenho 42 microcoulombs. Ele pede, após estabelecido o equilíbrio eletrostático, qual o valor da carga da esfera B. Esses 42 microcoulombs, a esfera A ficará com 42 microcoulombs e a esfera B ficará com o dobro, 84 microcoulombs. E essas duas cargas somadas têm que dar o que tinha antes, que é 126 microcoulombs, e bate perfeitamente com o que nós tínhamos falado na questão anterior do princípio da conservação das cargas elétricas, e o nosso gabarito, consequentemente, dá 84. Tranquilo? Beleza. Vamos para mais uma questão. Agora vamos começar a falar de força elétrica. Vamos misturar com estática, né? Essa questão é muito interessante da UPE. Diz assim, a figura a seguir representa uma régua rígida com 1 metro de comprimento e massa desprezível, pivotada em seu centro. Uma carga elétrica Q1 de 5 vezes 10 a menos 7 coulombs é fixada sobre uma das extremidades da régua. Uma segunda carga elétrica Q2 de mesmo módulo e sinal oposto a Q1 é fixada a uma distância de 10 centímetros diretamente abaixo de Q1. Para contrabalançar a atração entre as duas cargas, pendura-se um bloco de massa M a 25 centímetros do pivô do lado oposto ao das cargas. Considere a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Para o sistema permanecer em equilíbrio, a massa M do bloco deve ser... Bom, o que é que tem que ocorrer? O momento gerado pela força, peso, nessa situação, tem que ser igual ao momento gerado pela força de atração que a carga negativa faz na carga positiva nessa outra situação. Então, o momento do peso, que vai ser o peso vezes 25 centímetros, tem que ser igual ao da força elétrica, que vai ser a força elétrica vezes 50 centímetros. Então, peso vezes 25, força elétrica vezes 50. Então, peso vezes 25 centímetros, força elétrica vezes 50 centímetros. Isso já me dá que o peso é 2 vezes a força elétrica. Onde o peso é M vezes G, a força elétrica, o 2, né? Deixa eu apagar aqui. 2 vezes K, módulo de Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Tá? Ele pede o valor da massa em quilogramas. Então vamos ficar com massa vezes 10 2 vezes 9 vezes 10 a nona, as cargas 5 vezes 10 a menos 7, 5 vezes 10 a menos 7, sobre a distância que é 10 centímetros, 0,1 metros, 1 vezes 10 a menos 2, menos 1, elevado ao quadrado, que vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Então eu vou ficar com 10m, 10m, igual a 18, não é isso? 9 vezes 2, eu estou fazendo aqui, 9 vezes 2, 18, tranquilo? E 18 vezes 25, que é o 5 vezes 5. Tá? Então eu vou ficar com 450 aí. Então 450. Menos 14, 10 a menos 5 aqui. E embaixo 10 a menos 2, então eu fiquei com 10 a menos 3. 45, não é isso? Vezes 10 a menos 3, ou 4,5, vezes 10 a menos 2 quilogramas.
4,5 vezes 10 menos 2, gabarito letra D de dado. Deixa eu voltar a telinha para você dar uma outra visualizada. Beleza? Então, chega aqui conosco. Tranquilo, né? Eletrostática precisa, às vezes, de alguns conceitos, aliás, quase sempre, conceitos envolvendo vetores. Tá bom? Então, caso você ainda não esteja tão afiado no assunto vetores, é bom dar uma olhada nisso, decomposição de força, estática também, você viu. Então, às vezes você se confundiu quando estava tendo aula desse assunto, porque você não tinha base em outros assuntos, e aí te complicou. Tá bom? Então, faça isso o mais rápido possível, até porque está pertinho do seu vestibular. Então, você tem que correr contra o tempo. Tá joia? Até a próxima. Tchau, tchau.